Boa noite, bem-vindo a mais um programa. Amados, hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao 9, e depois do verso 18 ao verso 23. Eu quero convidar você a ler comigo. Diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O capítulo 13 de Mateus é um dos capítulos mais lindos na Bíblia. Nele encontramos várias histórias, chamadas de parábolas, com o objetivo de nos ensinar a respeito do reino de Deus, ou seja, da vida que devemos viver em Deus já aqui na terra. Parábola é uma história que é colocada ao lado de uma verdade. O objetivo é facilitar o nosso entendimento, nos mostrando o que conhecemos para entendermos o que não conhecemos. É o modo predileto usado por Jesus. E nesse mesmo capítulo, os discípulos perguntam por que Jesus ensinava por parábolas. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Este texto se encontra em Mateus 13, do verso 11 ao verso 13. Jesus estava dizendo que o povo estava insensível, escutavam, mas não ouviam, olhavam, mas não viam, e por isso Jesus simplifica para eles, e mesmo assim eles não conseguiam captar o que Jesus falava. Por isso Jesus disse que a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não
viram. Essas palavras de Jesus estão em Mateus, verso 12, 15 e 17 do capítulo que lemos. Neste capítulo há várias parábolas e todas têm a ver com o reino de Deus, com a nossa vida em Deus. Mas vejamos hoje o que Jesus quis nos ensinar com a parábola do semeador. Seu grande ensinamento é demonstrar as diferentes maneiras que a mensagem é recebida. Jesus nos demonstra essa verdade fazendo uma analogia entre as sementes que o semeador saiu a semear e os 4 tipos de solos onde as sementes caíram. O que aprendemos aqui é que nem todos recebem a palavra de Deus da mesma maneira. Vejamos cada um destes solos e o comportamento das sementes em cada um deles. A primeira semente caiu à beira do caminho, é o verso 4, verso 19 do texto que lemos. É o solo não preparado. Não se lança uma semente no local onde não foi arado, preparado para receber a semente. Não devemos lançar a palavra de Deus sem antes orarmos pelas vidas que pretendemos evangelizar. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Portanto, precisamos orar para que esta cegueira caia por terra antes de lançarmos a palavra, pois o maligno, neste texto, é comparado às aves que se alimentam das sementes que caem pelo caminho. Arroba antes que estes venham compreender o significado das palavras que lhe foram lançadas. O segundo solo a receber a semente é o solo rochoso. Nós lemos no verso 5 e no verso 20 e o verso 21. Tanto no primeiro exemplo como neste, o problema não é a semente, mas o solo. No primeiro, o solo não havia sido preparado. Neste caso também não. Entretanto, a semente brotou. Contudo, não conseguiu profundidade. O solo rochoso é duro. E as raízes da pequena semente não conseguiu vingar. Jesus disse que essas são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas logo que as provas da vida lhe alcançam, abandonam sua fé, perdem o amor ao Evangelho, a pessoa de Jesus. Jesus não promete vida fácil aos que nele confiam, mas promete segurança eterna para os que permanecerem fiéis a ele até o fim. A terceira semente cai entre os espinhos, verso 7 e o verso 22. Neste caso, o problema já não é mais o solo, isto é, não lutamos somente com o tipo de solo, mas com os elementos que tentam não fazer a nossa semente brotar. Os espinhos são, segundo a palavra de Jesus, as riquezas e glórias que o mundo nos oferece. Os espinhos são os bens temporais que este mundo nos convida a possuir. Acredito que cada vez mais as pessoas estão fascinadas pelo que podem conquistar neste mundo. Carros, apartamentos, lanchas, iates, motos, computadores de última geração. Não estou dizendo que você não pode possuir algumas destas coisas. Entretanto, você está correndo um sério risco de passar a amar estas coisas mais do que a Deus. Muitos lutam para possuí-las e depois têm que lutar para mantê-las e não percebem que a vida passa e nada fizeram por Deus. Viveram sufocadas pelas fascinações das riquezas, almejaram conquistas temporais e não eternas, ajuntaram tesouros na terra e não no céu. Existem ricos que pensam estarem bem porque eram fiéis nos cumprimentos da lei, entretanto, nunca viveram dentro da vontade de Deus. Não se engane, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, verso 24. O quarto solo em que a semente cai
é a terra boa. É o verso 8 e o verso 23 do nosso texto. Se persistirmos, nós vamos achar um bom solo para receber a palavra de Deus. Nunca devemos desistir de semearmos. Muitas vezes o bom solo é aquele que aos nossos olhos parece ser até o mais difícil. Por isso creio que não podemos escolher o solo, mas orarmos a Deus para que faça com que a palavra viva dê o seu fruto. A semente foi lançada pelo semeador pelo caminho. Nós devemos lançar hoje a semente por onde andamos. Temos que semear. É isso que Deus espera de nós. Ela poderá ser comida pelas aves, cair em solo rochoso, em meio aos espinhos, mas com certeza também cairá em terra boa. Não podemos desanimar. Nosso papel é semear a palavra de Deus em todo o tempo. Muito obrigado por participar conosco do nosso programa. Deus te abençoe e até o próximo programa.